era um pouco difícil, de como eu devo apresentar Jesus para as pessoas. Qual Jesus eu devo apresentar? E calma, eu sei que existe só um Jesus e só um Evangelho. Mas o que eu quero dizer é, quais passagens eu devo enfatizar? Quais momentos de Jesus eu devo demonstrar, aplicar e falar para as pessoas? Qual é o Jesus que eu devo mostrar? Será que eu devo mostrar a Jesus que é só amor, que é só mansidão, que Ele recebe a qualquer um sem olhar a quem, que recebe aquele da forma que Ele vem, que olha somente a intenção do coração? Ou será que eu tenho que ir para o outro extremo e apresentar um Jesus do Antigo Testamento, como as pessoas falam por aí? Aquele que fala sobre arrependimento, condenação, castigo eterno, lago de fogo, onde há gritos e ranger de dentes. E aí, qual Jesus, quais passagens, quais momentos eu devo apresentar para as pessoas? Mas Jesus, com muita sabedoria, sabedoria divina, e apenas 2 palavras, define e declara um equilíbrio entre o amor e a repreensão. Mas antes de nós sairmos pregando sobre Jesus, nós precisamos conhecer quem Ele é, o que Ele sente por mim, e entender a relação que nós temos com Ele. Primeiro, eu preciso ter internalizado dentro de mim a totalidade do Evangelho. Eu preciso compreender o Evangelho em toda a sua complexidade, porque o Evangelho é simples, mas ele está muito longe de ser simplista. Então, antes de falar sobre o Evangelho, eu preciso entender e tê-lo internalizado no meu coração. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a nossa união, a nossa relação com Cristo, que dentro da teologia é chamada de união com Cristo. E esta união com Cristo não é apenas um momento, mas ela envolve uma história, que é chamada de história da redenção. Ela inicia antes da fundação do mundo e vai até a consumação dos séculos na eternidade. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, nos é dito o seguinte: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Antes da criação de tudo que existe, antes da nossa formação, antes que eu e você desenvolvêssemos as nossas características, o nosso caráter, a nossa moralidade, qualquer coisa que existe em nós, antes de tudo, Deus nos viu e nos escolheu e nos chamou para ser o seu povo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos diz o seguinte: fomos escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Aqui, o autor nos diz que Deus nos chamou, aquele chamado que Paulo nos fala em Efésio, que esse chamado foi de acordo com uma presciência de Deus. Mas presciência não tem só a ver com aquilo que Deus viu antes. Não é Deus na eternidade, antes da criação do mundo, olhando para o futuro. Não. Pré-conhecimento na Bíblia e conhecimento tem a ver com relação íntima, com proximidade. Então, antes da criação do mundo, antes que tudo houvesse, antes que nós desenvolvêssemos qualquer uma das nossas características, Deus se relacionou conosco, nos conheceu de forma próxima e então nos chamou para sermos o seu povo.
então Ele nos chama para Ele. Ele nos conhece profundamente e verdadeiramente. E então nos escolhe para ser o seu povo e nos chama para estar aqui, reunidos em igreja, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui, Paulo nos fala que esse chamado e que essa escolha não foi meramente por nada, mas foi para nos chamar, para carregarmos a sua identidade, para sermos a sua imagem e semelhança. É para isso, é por isso que somos chamados, é por este motivo que nós estamos aqui hoje. E para isso, para sermos a sua imagem e semelhança, para carregarmos a sua identidade, é Ele que nos capacita. Em Gênesis 3, o pecado rompe o relacionamento de Deus com o homem. Antes, todas as tardes, quando o homem não tinha pecado, Deus se relacionava, Deus conversava, Deus se encontrava. E então, a partir de Gênesis 3, a partir da entrada do pecado no mundo, esse relacionamento é rompido. E então, como um grande plano para restaurar esse relacionamento, mas não como um plano B, porque o evento da queda não pega o nosso Deus, que é soberano, todo-poderoso, de surpresa. Mas tudo faz parte de um grande plano de Deus, o plano de redenção. Nós vemos em Atos, capítulo 2, versículo 23, a este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificaram por meio de homens maus. Então, Cristo foi entregue por um plano de Deus, o plano de redenção, o plano para restaurar o nosso relacionamento. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20, o autor nos diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Antes mesmo de tudo que existe na eternidade, Cristo já tinha morrido por cada um de nós, por cada um de nossos pecados. Então Deus não é pego de surpresa. O pecado de Adão e Eva não surpreendem Deus e não pegam ele desprevenido. Deus, em sua onisciência, em sua soberania, sabia que eles iriam pecar, mas sempre fez parte do seu plano, desde a eternidade, restabelecer este relacionamento, esta união que nós temos através de Cristo. Aquele que era o Verbo se fez carne. O Deus Todo-Poderoso assume a nossa natureza, os nossos fardos, as nossas dores. Ele sofre por nossos pecados em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos apresentar novamente diante de Deus, sem pecados, para um novo relacionamento. O sangue derramado de Jesus nos purifica e nos restaura para o que fomos chamados desde o início, sermos a imagem de Cristo e dignos de carregar a sua identidade. Somos chamados, reconciliados e transformados através de Cristo. Mas isso é um processo.
Nós não seremos santificados de uma hora para outra. Nós vamos viver muitos momentos de dificuldades por conta do nosso pecado que está dentro de nós. E este sermão é justamente para aqueles que estão decepcionados por conta do seu pecado, cansados de pecar e frustrados por conta do pecado. É para quem está pensando: como pude estragar tudo mais uma vez? É para aquele que sente que Deus já perdeu a paciência, que ele está totalmente decepcionado. É para aqueles que as dores e dificuldades são tamanhas que parecem o paralisar. Ou seja, para todos nós, os cristãos normais. Você pode saber que Cristo veio ao mundo, que Ele morreu e ressuscitou para nos limpar do pecado. Mas você sabe o que Cristo sente por você? Você sabe o que Ele sente por você em meio a todo o seu pecado? Antes de nós entendermos o que Cristo sente por nós, nós precisamos entender quem Ele é. Existe na palavra 7 declarações de Jesus sobre quem Ele é. Inclusive, o pastor Elias nos trouxe uma série de mensagens chamada Jesus é muito mais do que você pensa. E em cada sermão, ele pregou em cima dessas declarações de Deus. E elas são: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Mas existe um outro eu sou, que é falado por João, no capítulo 8, versículo 58, onde o próprio Jesus diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes de Abraão existir, eu sou. E ainda, em João, mas agora no capítulo 1, ele nos diz que estava presente na criação. Ele diz que tudo foi feito por meio de Jesus Cristo, e sem Ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Paulo, em Colossenses, diz à igreja que Jesus está acima de tudo que existe no céu, na terra ou debaixo da terra. Não existe nada, nem poderes, nem potestades, nada é superior a Jesus Cristo. Esse é o Jesus que nós temos união e relacionamento. Esse é o Jesus que morreu por você. Ele toma para si o mesmo nome de Deus. Eu sou o que sou, porque Ele é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Ele diz: olhe para mim e veja o Pai. Ele é o próprio Deus. Esse é o Senhor em quem nós temos união. Esse é o Senhor em que nós temos um relacionamento. E retornando ao dilema do início, sobre qual Jesus eu devo apresentar às pessoas, eu gostaria de falar sobre um outro eu sou de Jesus. Jesus, com muita sabedoria e com muita sabedoria divina, não tem outra palavra para explicar, ele define aquele equilíbrio que eu mencionei, entre o amor e a repreensão. Quando em Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde
de coração. Eu sou manso e humilde. Jesus não é facilmente irritável, duro ou hostil. Ele é compreensível, não aponta dedo, mas estende a mão para aquele que mais precisa. Por isso, ele se diz manso. E mesmo com toda a sua glória e santidade, ele se colocou no meu e no seu lugar. Ele está de braços abertos para você. Ele te enxerga além do seu pecado. Quando o autor de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 15, nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Deus em quem nós temos um relacionamento. Esse é o Deus com quem nós temos união. Ele é manso. Ele está preparado para nos perdoar, porque ele passou por todas as nossas dificuldades. Todas as dificuldades que eu e você passa, Cristo se desfez da sua glória, desceu à terra, se fez homem, para sentir aquilo que nós sentimos. Continuando em Hebreus capítulo 4, mas agora no versículo 16, o autor diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Aproximemo-nos do trono da graça para recebermos misericórdia e encontrarmos ajuda. Por isso, ele diz que é humilde, porque ele é acessível. E ele é manso e humilde para aquele que implora a sua ajuda. Ele é acessível para aquele que reconhece o seu pecado, o seu estado depravado, o seu estado de derrota. Reconhece em Deus, no Senhor, a mansidão e a humildade de poder se aproximar dele para conseguirmos a graça da ajuda que só vem dele. Porque afinal, ele não é manso com todo mundo. E os mestres da lei e aqueles que comerciavam dentro do templo sabem muito bem disso. Mas ele é manso com aquele que vai até ele, toma o seu jugo e clama pela sua intercessão. Afinal, ele nos chama para ser a sua imagem e semelhança. Ele não apenas nos recebe da forma que nós estamos, mas ele é humilde para permitir que nós pecadores nos aproximemos dele e então, pela sua graça, pelo seu poder, nós sejamos transformados, sejamos renovados para assim, aí sim, sermos a sua imagem e a sua semelhança, para podermos carregar a sua identidade. E é por isso que nós devemos ter o cuidado de não pregar um evangelho light, um evangelho sem arrependimento, sem transformação de mente e de comportamento. Mas nós precisamos entender também que os nossos pecados, que as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, as nossas falhas não são capazes de mudar quem Ele é. Não é que simplesmente Ele entende as nossas necessidades, Ele viveu a nossa necessidade. Ele não cansa de estender o seu braço. A nossa natureza humana diz que quanto mais rica uma pessoa é, mais fácil ela é de desprezar aquele que é pobre.
A nossa natureza humana diz que quanto mais bela uma pessoa é, mais fácil para ela é desprezar aquele que é feio. E muitas das vezes nós temos esse sentimento dentro de nós. E pensamos que pelo elevado nível de santidade do nosso Senhor, é muito fácil para Ele nos desprezar. Pela sua perfeição e sua santidade, Ele está disposto a nos afastar, porque somos falhos, somos pecadores e não devemos nos aproximar dEle. Mas não, Ele diz que é manso para lidar com as nossas limitações e fraquezas humanas, e humilde, para que aqueles que reconhecem o seu estado de pecadores se aproximem dEle em busca de transformação. Nós precisamos clamar o seu perdão, precisamos implorar pelo seu auxílio, e é por isso que Ele é humilde e nos permite se aproximar dEle. Esse é o Deus com quem nós temos união, esse é o Jesus que devemos apresentar às pessoas, que é manso para estender os braços aos caídos, e humilde para receber de braços abertos aquele que está arrependido dos seus pecados. E não somente compartilhar, mas antes internalizar em nosso coração essa mensagem. A mensagem da mansidão de um Deus que veio ao mundo, que se fez homem, que se fez humilhação, que morreu numa cruz, que sofreu tudo aquilo que nós sofremos, que sentiu as nossas dores, e apresentar o Deus que é humilde, que é acessível, para que todo o pior dos pecadores, aquele que tem mais pecado, possa se aproximar dele em busca de transformação de mente e de comportamento. É o seu sacrifício que permite sermos inseridos por meio do Espírito no corpo de Cristo. E o Espírito Santo serve como um selo, como marca para o grande dia em que seremos resgatados por Cristo. Nós somos chamados pelo Pai na eternidade, reconciliados pelo sacrifício do Filho e transformados pelo Espírito Santo. Tenham em mente que tudo isso é em preparação para o grande dia. E essa deve ser a nossa motivação ao espalhar o Evangelho em sua totalidade, pregarmos a volta de Cristo, anunciarmos que Ele veio e voltará para buscar aqueles que foram chamados e escolhidos para ter um relacionamento com Ele. E nós devemos pregar, espalhar o Evangelho para todos, nós devemos ir atrás, nós devemos buscar aquele que Ele chamou. Nós devemos anunciar o seu Evangelho e o Espírito Santo fará o seu trabalho de transformar as mentes e os corações. O nosso dever é aprender, é internalizar o Evangelho em sua totalidade, para então espalhar para todos. E então, aqueles que foram chamados por Jesus Cristo ouvirão a sua palavra e o encontrarão verdadeiramente. Essa é a nossa motivação, a tão aguardada volta de Cristo. Esse deve ser o nosso maior anseio, porque a partir deste dia estaremos para sempre com o Senhor. É a presença real de Deus na eternidade que irá preencher o vazio que existe em nós. Só assim nós teremos aquilo que tanto ansiamos. É dele que precisamos, é dele que necessitamos. Existe uma frase que diz que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. É dele que nós precisamos, é dele que nós necessitamos. E se você sente esse vazio e buscou preencher de todas as formas, mas nada foi o suficiente, e nada será, eu já te adianto, porque esse vazio que existe em mim e em você, é o vazio de Deus.
Nós fomos criados para termos um relacionamento com Deus. Nós fomos criados para termos uma união com Cristo. E essa união foi rompida pelo pecado. Mas existe uma boa notícia, existe uma boa nova. E isso tudo sempre fez parte do plano de redenção, de salvação da humanidade. Não existe nada que foge do controle de Deus. Antes da criação do mundo, esse plano já estava estabelecido para salvar cada um de nós. E se nesta noite o seu coração ardeu com a vontade de seguir a vontade de Deus para a sua vida, mas você foi confrontado com os seus pecados, a ponto de impedir que você entregue a sua vida a Cristo, eu te digo, esse impedimento, este constrangimento que te impede, que te limita, a ponto de desistir, de não seguir a Cristo, quem faz isso não é Deus, mas é uma ação demoníaca, é uma ação diabólica. Certa vez eu vi John Piper dizer que ao dizermos que não somos dignos de receber perdão pelos nossos pecados, estamos declarando que existe algo que é mais poderoso do que Jesus. Ao declararmos que existe um pecado que eu cometi, que é tão grande, tão ruim, que o sangue de Cristo não é suficiente, muitas das vezes pensamos que isso é um ato piedoso, dizer, não, eu sou tão pecador, não, eu não mereço o perdão de Jesus. Mas pelo contrário, isso não é piedoso, isso é pecaminoso. Não existe nada mais poderoso que o sangue de Cristo. Não existe pecado e não existe pior dos pecadores que o sangue de Jesus não seja suficiente para limpar e perdoar dos seus pecados. O sangue de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade e é tão poderoso para perdoar os piores dos pecadores. O seu resultado é totalmente eficaz para aquele que nele crê. E você pode pensar, mas não existe aquele pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado onde não há perdão? E sim, não existe um consenso entre os teólogos sobre qual é o pecado, qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo, qual é o ato específico em si. Mas existe um consenso entre os teólogos de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não existe perdão, porque é o único pecado em que não há arrependimento. Então não existe pecado tão grande que o sangue de Cristo não seja poderoso o suficiente para salvar, desde que haja a crença em Jesus Cristo e o arrependimento dos seus pecados. Jesus declara ser manso e humilde. Os nossos pecados não o fazem se afastar. Ele é tardio ao se irar e pronto a nos perdoar. Ele é acessível para todo que nele crer, o procure e arrependa de seus pecados e então seja perdoado. E pela força que ele mesmo dá, através do Espírito Santo, vá e não peques mais. O Evangelho não é sobre um monte de regras a serem seguidas. E quem cumprirá, e quem não cumpri-las, irá para o inferno. Você acha que os mandamentos bíblicos são feitos para testar quão boas as pessoas são? Irão para o céu aquelas que menos fizerem coisas ruins? E se eu disser que, na verdade, as leis e os mandamentos servem para mostrar as nossas falhas e reconhecermos o quão pecadores somos e então revelar o amor de Deus, que deu o seu único Filho para que a todo que nele crê tenha vida eterna, e assim nos levar a um profundo e verdadeiro arrependimento. A lei de Deus, os mandamentos,
servem para nos mostrar, para reconhecermos o nosso estado de pecadores, para esfregar na nossa cara como nós somos ruins. E esfregar na nossa cara a boa nova do Evangelho. Mesmo eu sendo tão ruim, tão pecador, Deus enviou o seu Filho para me salvar, para restaurar o relacionamento que eu tinha com Ele. Eu gostaria de encerrar citando a frase de C.S. Lewis, quando ele diz: se Deus nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoarmos e não sentirmos amor ao próximo para também os perdoarmos? Se assim o fizermos, é como se nós estabelecêssemos um tribunal superior a Jesus. Estamos declarando algo que não foi declarado por Jesus. Então não existe pecado tão grande que você tenha cometido que te faça indigno de receber o perdão, porque o sangue de Jesus é suficiente para te limpar do pior dos pecados. E não desista de ninguém. Espalhe o Evangelho a toda criatura. Não coloque na sua mente e no seu coração que aquela pessoa não tem salvação, porque não é isso que o nosso Senhor declara, não é isso que as Escrituras declaram. Então pregue o Evangelho a toda criatura, e aqueles que foram chamados por Jesus na eternidade ouvirão a sua voz, converterão dos seus caminhos maus e terão a sua vida restaurada. Por fim, esse é o Jesus manso e humilde que você precisa internalizar em seu coração e então pregar a todas as pessoas o Evangelho em sua totalidade. Amém? Convido a igreja a ficar de pé e enquanto o grupo de louvor se aproxima, convido a todos a orarem juntamente comigo. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, mas principalmente diante da Tua presença, para Te agradecer, Pai, pela oportunidade de podermos livremente louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra e pregar a Tua palavra. Te agradecer, Senhor, pelos Teus mandamentos, que nos constrangem, que nos revelam o nosso pecado, que nos mostra o quão pecadores somos, para que nós nos arrependamos e então, santificados por Ti, sejamos transformados e podemos obter a salvação que vem de Ti. Sabemos, Senhor, que somos pecadores e que somos falhos, mas o Senhor, ó Pai, nos chamou para ser o Teu povo, nos chamou para sermos os Teus filhos, Senhor. Nos chamou para termos uma união contigo. Tu, que és o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, escolheu se relacionar conosco. Nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento contigo. Então, Senhor, nós te pedimos que o Seu Evangelho, em sua totalidade, que o Seu verdadeiro Evangelho, que a verdadeira boa notícia, embora na complexidade dos Teus ensinamentos, coloca, Senhor, em nosso coração aquelas verdades que o Senhor tem pregado. E não permite, Senhor, que a nossa mente humana, a nossa mente pecaminosa transforme, desvie e rompa, Senhor, aquilo que o Senhor ensinou. Nos ajuda a voltar ao Evangelho do princípio. Um Evangelho que não é somente um Evangelho light, um Evangelho de amor, mas que também não é um Evangelho de repreensão, de ódio. Não, mas existe um equilíbrio na sua mansidão e na sua humildade. O Senhor é manso para nos receber, o Senhor é manso para nos perdoar e humilde para abraçar-nos, para que nós podemos ser santificados e transformados por Ti, Senhor. Então nós te pedimos, coloca isso em nosso coração, para que nós podemos nos tranquilizar e que nós também podemos espalhar a todas as pessoas esse Evangelho, essa boa nova,
essa história de redenção que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos, no teu nome santo de Jesus. Amém.